Olá, seja bem-vindo à segunda parte da explicação do que é uma recuperação judicial sob a ótica de um gestor. Vamos lá. Se você está assistindo a esse vídeo, é porque muito provavelmente você já assistiu a parte 1. Mas caso não tenha assistido, eu recomendo fortemente que você assista assim que você terminar de assistir esse vídeo, pois é muito importante que você entenda bastante sobre esse assunto. Eu gosto muito daquele ditado popular norte-americano que diz "Put yourself in my shoes". E como eu já presenciei literalmente o meu pai, quando ele era vivo, viver essa angústia de ter uma grande empresa com mais de 600 funcionários indo em direção à bancarrota, eu já usei os sapatos dele, metaforicamente falando, é claro. E eu pude perceber o quanto é importante entender os meandros da recuperação judicial. Então, vamos à lógica de uma recuperação judicial e por que menos de 5% das empresas que ingressam com um pedido de recuperação judicial conseguem sair do outro lado. Primeiro, por um motivo muito simples: não fazer a lição de casa. Agora, o que significa fazer a lição de casa? Você tem informações técnicas da sua empresa, como, por exemplo, o CMV dela? Você não sabe? Bom, se você não sabe, eu posso facilmente pressupor que você também não sabe qual é a sua margem de contribuição. E se você me disser que você sabe qual é, mas que você tem essa informação, mas ela é de 2 anos atrás, então temos que fazer a lição de casa. Porque sem saber qual é a margem de contribuição atual da sua empresa, sem saber qual é o CMV ou o CPV ou o CSV da sua empresa, sem saber o EBITDA da sua empresa, que é um indicador financeiro, que seria a geração operacional de caixa da companhia, ou seja, o quanto a empresa gera de recursos, qual é o potencial de caixa apenas em suas atividades operacionais, sem levar em conta os efeitos financeiros e também dos impostos. Qual é a curva ABC dos seus produtos e serviços? No caso de serviços, é relevante saber se você estiver alavancado, pois você estrategicamente irá direcionar todas as suas energias para prospectar clientes com mais interesse naquilo que a curva ABC indicar ser mais rentável e que tem maior interesse por parte dos seus prospects para o seu escritório. Assim como é crucial saber qual produto vende mais para investir na compra da matéria-prima, de acordo com os indicadores da curva ABC. Mas no caso de estar em dificuldades financeiras, saber a curva ABC é importantíssimo. Eu diria até que é vital, pois você vai dar preferência a comprar produtos ou matéria-prima que mais saem, pois o seu caixa está apertado, então você precisa ser extremamente estratégico com relação ao que comprar, pois comprar errado significa ficar com o capital parado no estoque, e ficar com o capital parado pode significar a sua quebra. E sem essas informações, você não preparou direito a sua empresa para uma RJ. Porque levado pela armadilha da ansiedade de achar que uma recuperação judicial vai resolver o seu problema, você simplesmente contrata um advogado e entra com um pedido e aí você trata o efeito, mas não trata o mais importante, que é a causa. E é exatamente por isso que menos de 5% dos empresários conseguem sair do outro lado. E é muito importante que você assista esse vídeo e outros sobre esse tema, para que você reúna o máximo de informações para criar massa crítica suficiente para entender que terá que fazer um choque de gestão na sua empresa, que terá que se reunir com os seus credores para discutir o plano de recuperação judicial e que esse plano prevê um deságio e prevê também
uma carência que pode ser de 1 ano, que pode ser de 2 anos, mas que também terá que haver um prazo bastante dilatado para o pagamento da dívida, talvez uns 8 anos, talvez uns 12 anos, mas o ponto principal aqui é mostrar as ferramentas de controle da sua empresa para os seus credores, para que eles entendam que não é uma opção, e sim uma necessidade que eles aprovem o seu plano. Mas para que isso ocorra, o seu credor tem que ver que os seus números realmente não comportam o pagamento da dívida. Mas esse entendimento só vai ocorrer se os números apresentados forem claros e, acima de tudo, se eles forem verdadeiros. Acredite, não existe nada mais poderoso do que a verdade. Se você for olhar para as estatísticas, você vai perceber que são muito baixos os números das empresas que saem do outro lado porque elas não sabem como conduzir um negócio meio ao caos, ou porque não tem uma empresa de consultoria especializada em gestão de crise, porque elas não fizeram uma análise dos contratos assinados com os bancos, se eles são, na sua grande maioria, de alienação fiduciária, se houve algum aditivo no contrato e se esse aditivo foi registrado, porque isso faz uma grande diferença para a tomada de decisão sobre ingressar ou não com uma recuperação judicial na sua empresa. Se de largada foi estabelecido um prazo para se alcançar o ponto de equilíbrio, que deve ser alcançado nos primeiros 90 dias no pós-RJ, e se não for alcançado, é sinal de que tem alguma coisa errada, pois a primeira meta a ser traçada na preparação de uma recuperação judicial é a de atingir o break-even, pois sem isso, esquece, é como um corpo que está morrendo. Você precisa primeiro estabilizar, para depois tratar. Ou seja, se você não atingir o break-even em no máximo 90 dias, que é o limite no pós-RJ, você está apenas dando uma sobrevida à sua empresa. Bom, eu vou encerrar por aqui, para que esse vídeo não fique muito comprido, mas se você quiser saber mais sobre recuperação judicial, o vídeo 3 já está disponível falando ainda mais sobre esse assunto. Dá uma olhada. Um abraço.